Eleitoral está de volta no rádio e na televisão desde sexta-feira, ontem, para o segundo turno. O repórter Marília Sena de Brasília explica o que muda no horário eleitoral para agora esse segundo turno. Acompanhe. O ex-presidente Lula destacou os apoios de governadores, ex-ministros e candidatos que ganhou para a disputa do segundo turno, sobretudo de Simone Tebet. Já a campanha do presidente Jair Bolsonaro também listou uma série de apoios recebidos, como do governador reeleito Romeu Zema, de Minas Gerais, e de Neymar. A eleição dos parlamentares aliados ao governo foi apresentada como um sinal de harmonia entre os poderes executivo e legislativo em um novo mandato. Sancionei a lei da liberdade religiosa, a criação do Dia do Evangélico e a Marcha para Jesus. O nosso projeto é recuperar o Brasil. Essa bancada, mais afinada comigo, que defendo os seus interesses, é a certeza de projetos passando com mais facilidade para atender a todos os brasileiros. As propagandas eleitorais voltaram a ser exibidas no rádio e na televisão nesta sexta-feira. Diferente do primeiro turno, agora o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos a cada cargo. Lula e Bolsonaro possuem 5 minutos cada. O candidato mais votado no primeiro turno aparece antes no horário eleitoral. As propagandas para presidente da República serão veiculadas na televisão de segunda a sábado, das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, a propaganda vai ao ar das 7 às 7h10 e das 12 às 12h10. Nos 12 estados com o segundo turno a governos estaduais, as propagandas no rádio serão das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20. Na televisão, o horário é das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50. Os candidatos à presidência da República devem voltar a se encontrar nos debates. Lula já disse que irá no máximo em 2 encontros. Já Bolsonaro disse que tem disponibilidade para ir em todos os encontros marcados. Mas apesar da divulgação dos debates entre Lula e Bolsonaro, os candidatos ainda não confirmaram presença. O primeiro debate está marcado para o próximo dia 16. Os candidatos podem fazer suas campanhas até o dia 28 deste mês, 2 dias antes da votação para decidir a disputa do segundo turno. Ô Marcelo, em 2018, muitos falou que a propaganda no rádio e na TV não teve muito peso. Por exemplo, Geraldo Alckmin, na época, tinha um grande tempo de TV e nem foi ao segundo turno. Agora, nesse ano de 2022, o peso é outro ou continua a mesma coisa porque as redes sociais predominam? Eu acho que as redes sociais continuam predominando. Eu, por exemplo, pouquíssimas vezes assisti a propaganda eleitoral no primeiro turno, né? Até porque hoje muita gente opta pela TV por assinatura, né? E a propaganda eleitoral só é transmitida pela TV aberta. Então eu acho que o peso das redes sociais ainda é muito grande, não, ele está cada vez maior. Mas eu ontem tive a oportunidade, quase que por acaso, de assistir à primeira noite de propaganda eleitoral gratuita, e no primeiro minuto, né, da propaganda do candidato Lula, me chamou a atenção uma frase da apresentadora, né, que dizia assim: não vote em Bolsonaro porque ele é ligado a muitos casos de corrupção. E eu preciso confessar aqui para o nosso público que eu nem consegui assistir o resto, porque eu tive um ataque de riso, né, diante da televisão, porque imagina a campanha do Lula dizendo para o eleitor não votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é ligado a muitos casos de corrupção. Eu acho que foi um tiro no pé de quem resolveu seguir por essa linha logo no início da campanha eleitoral de um candidato que é ex-presidiário, né, que cumpriu pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Sem dúvida, acho que foi um momento de humor, né? O melhor momento de humor, ainda que involuntário, da propaganda eleitoral gratuita no seu primeiro dia. Marcelo, aproveitando esse gancho do Thiago sobre o tempo de propaganda na televisão que a gente tem visto, também sobre a propaganda nas redes sociais, queria saber o que você acha sobre as fake news que também têm sido propagadas neste período eleitoral. Sim, esse é um período de
de produção em massa, né, de fake news. Né? Ontem, por exemplo, houve uma menção da propaganda do PT a atos de canibalismo, ou seja, quis se ligar o presidente da República a canibalismo, né? Foi praticamente acusado de ser canibal. Né? É um negócio tão ridículo, né, que eu acredito que possa ter até efeito contrário. Né? O que me preocupa, no entanto, é que essa questão de fake news, né, seja usada de forma desigual pela Justiça Eleitoral para coibir, né, ou permitir determinado tipo de propaganda de um e de outro lado. Né? Eu lembro de um exemplo ainda do primeiro turno, né, em que a mesma Justiça Eleitoral que se recusou a tirar do ar peças de propaganda do PT ou manifestações de petistas em que o presidente da República era chamado de genocida, permitiu, ou melhor, determinou que se retirasse do ar propaganda da candidatura Bolsonaro em que se fazia referência a uma declaração do Marcola, chefe do PCC, onde ele manifestava sua preferência pelo Lula. É melhor para nós, ainda que seja um pilantra. Eram essas as palavras do líder do PCC, Marcola. Né? Uma declaração que realmente ocorreu, né? E foi retirada do ar com a justificativa de que seria sabidamente falsa. Né? Mas como sabidamente falsa se houve essa gravação, né? Se há a transcrição dessa gravação? Se ela é sabidamente falsa e por isso é retirada do ar, e não é retirada do ar a acusação de que o presidente Bolsonaro é genocida, será que a Justiça Eleitoral considera que essa acusação é sabidamente verdadeira? Fica tudo muito estranho. E a ministra Carmen Lúcia